Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Então, nessa aula que eu tô gravando para vocês, eu vou dar uma explicada em uma das tarefas da Meta 22, né? Então, nós não teremos em si conteúdo novo, fórmula nova, mas nós temos atividades para trabalhar ainda dentro desse conteúdo. E uma delas é uma atividade que tem no final do capítulo, tá? Na parte do que diz o que estudei, que seriam as páginas 128 e 129, ok? Então, na primeira parte diz assim, em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa, tá? Então, aqui a hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Então, primeiro espaço hipotenusa, segundo catetos. Aí tem um desenho aqui e pede para você colocar a fórmula do Teorema de Pitágoras, que seria A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Aí, continuando, em todo triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divido em dois outros triângulos retângulos, que são semelhantes ao maior e, consequentemente, semelhantes entre si. Nesses triângulos semelhantes, as seguintes relações métricas podem ser observadas. E aí tem uma listinha de fórmulas, tá? Que são as relações métricas. Depois, o Teorema de Pitágoras pode ser demonstrado com base nas relações métricas no triângulo retângulo. Aí é só para você completar, tá? Então, b quadrado mais c quadrado é igual a vezes m mais a vezes n. b quadrado mais c quadrado é igual a entre parênteses, m mais n. A gente usou um produto notável aqui, tá? Colocando a em evidência. B quadrado mais C quadrado, então, é igual a vezes A, porque esse M mais N é igual a hipotenusa aqui, ó, tá? Aí A vezes A é igual a A ao quadrado. Então, no final, fica B quadrado mais C quadrado igual a A ao quadrado, certo? Passando para a página 129. Em todo triângulo retângulo, podemos determinar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente. Aí, nós temos aqui, seno do ângulo B vai ser B sobre A, seno do ângulo C vai ser C sobre A, cosseno do ângulo B, C sobre A, e cosseno do ângulo C, B sobre A, tá? Lembrando que seno, cateto oposto sobre hipotenusa, cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. E a tangente dos dois, tangente do ângulo B, B sobre C, tangente do ângulo C, C sobre B. De novo, pensando naquela ideia do ângulo B, cateto oposto ao ângulo B é o Bzinho, adjacente ao Czinho. E quando eu falo do ângulo C, é o contrário, cateto oposto ao ângulo C é o Czinho e o adjacente é o Bzinho. Por isso que fica trocado aqui, certo? Para cada medida de ângulo, temos apenas um valor correspondente ao seno, ao cosseno e à tangente. Esses valores podem ser obtidos a partir da tabela trigonométrica. E aqui, para completar essa tabela, a gente precisa olhar naquela tabela trigonométrica, que tem os ângulos de 1 a 89, tá? Na apostila mesmo, e só completar. Olhar o ângulo de 10 graus, colocar o seno, cosseno e a tangente, o de 43 fazer a mesma coisa e o de 77 também, certo? Depois, os ângulos notáveis são aqueles com medidas de 30, 45 ou 60. E daqui para completar, olhando também naquela tabela, tá? Só que daí na menorzinha, que tem só com ângulo de 30, 60 e 45. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45, também raiz de 2 sobre 2. E a tangente de 45, 1. Depois, o de 30 graus, seno de 30, 1 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, e tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. E depois, com o ângulo de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, né, o seno, o cosseno 1 sobre 2, e a tangente de 60, raiz de 3, tá? Então, essa última parte é tudo consultando nas tabelas que vocês têm disponível na própria apostila, certo? Então é isso, gente. Essa seria a primeira tarefa. Depois eu vou colocar mais um vídeo para vocês, aí falando da segunda tarefa, que é uma tarefa no caderno, tá? Uma listinha de revisão sobre o assunto, ok? Um grande abraço para vocês e bons estudos!